E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. E aqui a gente vai falar de tudo de uma forma bem leve, bem descontraída. E hoje, para comemorar o 10º episódio desse podcast, a gente vai falar de um assunto que a gente domina e adora: a nossa empresa. A ideia é fazer esse bate-papo com vocês mesmo, mas claro, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem. Gustavo Dias, um dos responsáveis por a gente estar aqui hoje e cofundador da Duo. E aí, Gustavo, tudo bom? Oi, Ana. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Todas as vezes tu vai copiar a minha abertura. Com certeza. Então tá bom. Devidamente apresentados, bora conversar. Bom, hoje a gente vai falar sobre a Duo, a nossa empresa de planejamento financeiro que a gente ama tanto. E a primeira coisa que a gente vai falar é como a Duo surgiu, de onde saiu a ideia, quem que montou a Duo, quem que fez ela nascer. Então, Gustavo, por favor, é contigo. Esse foi um processo lento. Eu e o Rafa, outro sócio, a gente trabalhou 3 anos em outra empresa de planejamento, onde deu toda a base pra gente, a gente aprendeu muita coisa, extremamente grato. E tinha alguns pontos que a gente olhava de forma diferente, e no final de 2018 a gente começou a estudar, a entender melhor o que seria mais certo para um futuro, né? Tanto em produto, tanto em relacionamento. Então a gente começou a fazer várias conversas, a gente até brinca que todo dia a gente ia no bar para sentar, conversar e debater, porque era complicado. E aí a gente, no começo de 2019, tomou essa decisão e não, vamos abrir a nossa, estamos olhando uma coisa completamente diferente e vamos arriscar. E aí a gente, depois de muitas conversas, foram acho que 2, 3 meses de reflexão em conjunto, consultando outras pessoas, perguntando e fazia conta e não dormia. Aí a gente resolveu abrir. E aí o Duane e o Arthur, que são outros sócios, eles eram da minha equipe, né? Eu era o gestor deles. Eles vieram junto e aí nasceu a Duo, em fevereiro de 2019. Beleza, então assim foi como vocês montaram a Duo, foi como surgiu a empresa, mas eu quero saber de onde veio a ideia, de onde deu aquele estalo e você falou: vamos fazer uma empresa nossa. Bom, você bem me conhece, sou uma pessoa extremamente inquieta, né? E sempre quero criar alguma coisa, sempre estou pensando em como melhorar o processo, o contato. E o nosso trabalho, ele é extremamente ligado à pessoa, né? O nosso relacionamento é a base de tudo, né? A inteligência, a estratégia, os produtos financeiros, eles vêm como um complemento dentro do relacionamento. Então a gente sempre cria essa proximidade com cada pessoa, sempre trata de uma forma bem próxima, é quase uma conversa entre amigos sobre finanças. Então uma pessoa tem mais conhecimento, conhece mais porque vê aquilo ali todo dia, conversando com uma outra pessoa que não tem o conhecimento e quer usufruir. Então acho que esse era a grande diferença que a gente via, né? E enxergava como um ponto que precisava ser mudado. Esse relacionamento, a forma como realmente tudo ali era desenhado. Então foi onde a gente começou a ver que dava para fazer diferente. Então ter reunião de acompanhamento próximo, com uma frequência legal, ter canais de comunicação. Porque o grande ouro são essas pessoas, né? Se a gente pensar puramente em venda, é muito mais fácil vender para quem já é cliente do que ficar caçando novos clientes, né? Então, essa grande chave eu virei ali logo no começo, quando eu comecei a trabalhar na outra empresa, e sempre busquei isso. Então, esse é um dos pilares principais que a gente coloca ali como valor fundamental pra gente.
Inclusive, essa parte de relacionamento é uma das coisas que eu acho mais legal na Duo, porque é um cuidado com o cliente, uma proximidade que você não vê muito em relações de serviços, né, de trabalho. A gente, às vezes, acaba se aproximando tanto do cliente que a gente se torna um amigo, né? Aquela pessoa que você não tem medo de jogar qualquer dúvida, de ir atrás, de saber que você pode contar. Acho que nenhuma outra empresa você vai encontrar essa entrega como você encontra na nossa, né? E é uma coisa que eu admiro bastante de vocês. Valeu. Não, mas é uma visão quase que se colocando, quase não, né? Se colocando no lugar da pessoa. Eu acho que outro ponto diferente também que a gente pode citar é não ter um produto próprio, então ser imparcial com relação ao mercado. Então, quando a pessoa vem consultar a gente, a venda é a inteligência, né? É o caminho. Tudo que a pessoa fizer dali pra frente é uma troca. Então, aquelas pessoas que têm investimento no banco e é horrível, a gente vai mostrar as melhores soluções. Aquela pessoa que tem investimento no banco e é uma maravilha, a gente mostra todas as opções e escolhe aquilo que é melhor. Então, essa parte de imparcialidade também é um outro ponto forte que para a consultoria em si, eu acredito que tenha que existir, né? E faz muita diferença na hora de se posicionar. Sim, com certeza. Ainda mais hoje em dia que a gente sabe que tudo tá meio que atrelado ao outro. Então, que nem você deu o exemplo do banco. Se você vai falar com o seu gerente sobre investimento, ele vai te indicar aquilo que vai dar mais comissão para ele. A gente sabe que é assim que funciona, infelizmente, né? Mesmo em corretoras, enfim, a gente sabe como o mercado tem essas práticas de bastidores que a gente fala, né? E a Duo não ter isso é uma coisa que beneficia a gente, porque a gente consegue fazer o nosso trabalho sem amarras, e o cliente, porque ele tem o melhor planejamento possível, né? Acaba que, assim, o profissional de outras empresas, ele vai oferecer o que é melhor, só que dentro do limite que ele possui, né? Se a gente considerar corretoras, que aí pode ter profissional que vai buscar maior comissão, ou profissional que prefere dar uma atenção especial para o cliente, a gente aqui na Duo, a gente acaba não sendo concorrentes desses profissionais, né? Então, corretores, tanto de seguro de vida, ou de investimento, ou gerente de banco, eles são um complemento, né? A gente avalia a vida financeira da pessoa e eles ali estão olhando os produtos. Então, vou voltar, por exemplo, do banco. Não é um concorrente, né? É um cara que a gente vai falar assim, não, pega o seu dinheiro, coloca nesse banco aqui, porque olha como que tá acontecendo. É um trabalho que eu acho que é até mais confortável. Porque não tem essa pressão, né? Muito mais tranquilo com relação a isso. E tem a questão de personalização também, que é legal, né? Porque eu acho que muita gente tem um certo preconceito com consultoria, porque acha que tem uma receita de bolo, tem uma fórmula que vai seguir para todo mundo, e a pessoa às vezes fica com medo de ter que comprometer os objetivos dela, ou de ter que sair cortando tudo, de ser uma coisa muito fechada, muito quadrada. E a gente não, a gente pensa no perfil da pessoa, nos objetivos da pessoa, no que a pessoa quer, deseja. A gente meio que faz o planejamento juntos, né? A gente faz o planejamento acontecer junto. Então, essa coisa de olhar como um indivíduo mesmo, como uma pessoa diferente, que vai ter necessidades diferentes e uma estratégia diferente, também é uma coisa difícil de encontrar por aí, né? Aí cabe até um exemplo que eu acho engraçado. E é um dos exemplos que eu mais gosto com relação a essa personalização. Foi um cliente, faz um tempinho até, ele contratou o trabalho, né, e um dos objetivos dele era comprar a casa com a namorada dele. E beleza, né, montamos toda a estratégia, e aí o foco era 100% a casa, então era maior esforço para casa e tudo mais. E aí depois de uns bons meses, acho que até depois de um ano, ele já tinha renovado comigo, continuou sendo cliente e tudo mais. Aí ele veio falar do nada, Gustavo, tô querendo comprar um carro. Aí eu olhei assim, falei, o foco era a casa, por que do nada virou carro? Né? O carro era ok, o que tá acontecendo, né? Aí eu falei, não, vamos conversar, vamos ver. Aí foi indo, eu falei, tá, mas e a casa? Por que você trocou? Então, tô solteiro, terminei o namoro, então agora eu quero trocar o carro, não sei o que e tal. Aí eu falei, entendo, beleza, vamos reorganizar e tal. Aí te coloca tudo na mesa, mas você começa a entender até a fundo a pessoa, né? Que você começa até a ajudar a pessoa a refletir melhor naquilo que ela quer, né?
a gente conhece o nome do cachorro. Então é uma relação, foi o que eu falei antes, né? A gente começa essa personalização no nosso contato. Cada pessoa, com certeza, é bem diferente, a gente leva isso extremamente a sério, né? E aí entra também uma outra parte que é legal, que é as informações, né? O nosso contato via mídia, que aí entra muito o que você faz, né? E aí acho que é até legal, né? Você falar como que você veio parar aqui na Du também. Bom, eu vim pra Du, ela não tinha muito tempo de vida ainda. Entrei na Du como consultora, também trabalhava com os clientes, com finanças. Chegou uma época que a gente estava querendo fazer Instagram, né? A gente tinha uma pessoa que fazia isso pra gente, só que começou a não dar tão certo. E eu sou arquiteta, pra quem não sabe, então eu tenho uma noçãozinha, vamos dizer assim, de design, de produção, sem mexer nos programas, Photoshop e afins. Então, comecei a ajudar pra meio que tapar um buraco ali, pra dar uns pitacos aqui e acolá. E aí, de repente, eu pisquei, eu já tava assumindo essa parte. E hoje eu continuo na Du, feliz da vida, mas não mais como consultora. Agora eu tô diretamente trabalhando com a produção de conteúdo e com o marketing. Boa. Por isso que fica bonito e tá indo tão bem. Pois é, gente, se vocês tiverem parabéns em relação às artes pra dar, é pra mim. Se vocês não gostarem das artes, aí não é comigo não, aí foi outra pessoa que fez, tá bom? É isso aí. Parabeniza a pessoa certa. Também, Gustavo, uma coisa que eu acho muito legal da gente falar, que as pessoas com certeza vão se interessar por saber. Acho que inclusive já tivemos uma pergunta sobre isso lá no nosso Instagram, que é sobre a logo, sobre a identidade visual da Du, sobre o nome, como que surgiu tudo isso, né? Na verdade, já tiveram várias perguntas sobre a nossa logo, né? E a identidade que a gente tem hoje não é a primeira, ela não nasceu desse jeito bonita, maravilhosa. Surpresa, gente. Bom, a Du, ela nasceu andando, né? Como a gente saiu de uma empresa para outra, já tinha muitos clientes que a gente teve contato e a gente roubou na caruda. Ué, fazer o quê? Não, os clientes eram de vocês já. Vocês só fizeram uma portabilidade. Então a gente não consultou ninguém antes, não teve um preparo para poder montar todos esses detalhes, né? A gente foi fazendo e pensando e criando, e aí vou ter que assumir a responsabilidade, né? Não vou colocar a culpa em ninguém. A Du, ela nasceu com o nome de Duas Cabeças. Uma parte do nosso processo de trabalho com o cliente, a gente falava que é sempre melhor ter duas cabeças pensando na consultoria, né, no planejamento para essas pessoas, duas cabeças melhor que uma. E aquilo era uma coisa que era legal de transmitir, de passar que era um trabalho em conjunto. Então, aquilo ali veio na minha cabeça e ficou. E aí, para desenhar a arte, eu tava perto de uma lousa, falei, duas cabeças, eu peguei um canetão, né, daquelas lousas brancas, fui e fiz o desenho em, 2 minutos, tirei uma foto, falei, Rafa, é isso daqui, ó, duas cabeças, e mandei pra ele. E mandou pra mim também. E mandei pra você, e ficou, por um bom tempo, né, até que uma boa alma salvou a gente. Acho que vale a pena até você contar esse processo, que eu acho que é legal, que você teve uma boa ação direta nisso. Pois é, desde o começo da empresa, até antes de eu entrar na empresa, de eu fazer parte da empresa, eu lembro que você, né, os meninos, vocês já me contavam bastante sobre, perguntava sempre, ficava curiosa, e aí, como é que tá? Vocês já decidiram tal coisa? Como é que vai ser? Me manda aí. E eu lembro que quando você me falou do Duas Cabeças, eu falei assim, mas não é um nome um pouco estranho? Parece nome de empresa? Eu já fiquei um pouco com o pé atrás, né? Mas é aquela coisa, né? Você vai falar mal da criação de outra pessoa, exige muito tato, exige muito cuidado, entendeu? E aí, quando saiu o logo, eu falei assim, Gu, esse logo a gente precisa mudar, porque parecem dois ETs.
E eu lembro que eu enchi o saco deles no começo de ver coisas sobre identidade visual. Lógico, né? Faz parte da minha formação, eu como arquiteta. Pra mim, identidade visual é importantíssimo. E eu batia muito na tecla, eu enchi o saco mesmo. Tipo, você já viu identidade visual? Já viu alguém pra fazer a logo? Já viu, tem que ver, é importante. E teve uma hora que eles falaram assim, a gente vai contratar um cara pra fazer a logo, pra fazer essa identidade. Aí eu lembro que eu falei, graças a Deus, uhul, comemorei. Falei, finalmente fui ouvida. Essa transição ela aconteceu quando a gente criou o Insta, né? Como a gente ia precisar revisitar tudo, a gente falou, bom, então vamos avaliar. E aí, acho que é legal contar, até para exemplificar o nosso relacionamento com as pessoas. Foi um cliente, foi o Caio, tá comigo aí um tempo. Ele que desenhou, né, todo o conceito, que parou, pensou e montou pra gente e apresentou as propostas. Então, lá pro dia 10 de julho que nasceu o Insta, foi onde rolou essa troca, né, da primeira identidade para a segunda do jeito que ela é hoje. E aí o Caio que concebeu tudo, que montou tudo e passou pra gente. Então, super obrigado ao Caio aí, salvou a gente de ter 2 ETs aí como logo. Obrigada, Caio. Inclusive a ideia do nome foi dele, né? Foi tudo dele. Tiveram outros nomes que ele colocou como sugestão. Ele deu 4 opções pra gente e aí a gente escolheu o Duo. Então conta pra galera aí, Gustavo, o que significa Duo, por que o nosso logo tem um óculos, que eu acho que é uma informação bem legal, uma curiosidade que todo mundo quer saber. O Caio ele absorveu, até porque ele tinha experiência como cliente, né? Ele absorveu bem essa ideia que a gente queria passar, né? Das duas cabeças ser um trabalho em conjunto. Então é sempre o consultor e o cliente, né? Então a gente vem com as possibilidades e a pessoa toma a decisão. E Duo é 2 em latim. Então ele traz ainda esse significado, né? De 2 pessoas trabalhando no planejamento. Só que o Duo em latim é com um O só. E aí ele fez uma brincadeira em colocar o outro O para fazer um óculos para trazer esse significado, né, de enxergar melhor as finanças. E isso não só ao cliente tendo uma nova visão sobre a vida financeira dele, mas também a nossa visão de empresa, né, que é uma visão completamente diferente de muitas aí no mercado. Uhum. Sim, acaba abraçando tudo. Tudo, de todos os lados, de todas as possibilidades. Estamos enxergando tudo, agora é todo mundo 4 olhos. Bom, considerando que eu uso óculos, achei mara me sentir representada. Uma questão que muita gente tem curiosidade é sobre a nossa rotina, sobre os bastidores da empresa, além do trabalho de consultoria. Porque uma coisa é a gente com o cliente, o que ele tá vendo, né? Outra coisa é tudo que tem por trás e que muita gente nem tem ideia. Então conta pra gente um pouquinho, Gu, que eu sei que tem muitas etapas, muitos processos, e é legal a galera conhecer também. Para quem pensa em abrir empresa, para quem tem empresa aberta, tem esse lado, né, que quando você, sei lá, idealiza a empresa, você não pode se enxergar, principalmente no começo, fazendo o trabalho principal, né, ou só fazendo o trabalho principal. Então, a gente como consultor financeiro, a gente não vai só atender o cliente, tem um monte de outras coisas por trás para ver. Então, a gente meio que se divide nessas 2 tarefas, de ser o dono da empresa e correr atrás com tudo, e ser o consultor financeiro. Então a primeira parte, a gente... Aí eu vou ter que de novo puxar a responsabilidade para mim, e de novo não é uma coisa positiva na visão da maioria das pessoas, mas o meu ponto é, eu sou uma pessoa extremamente metódica, e eu gosto de processo, acho importante. Então desde quando a gente surgiu, a gente sempre teve como hábito reuniões entre a gente. Toda segunda e sexta, por exemplo, tem reunião dos sócios. Então a gente sempre discute os pontos que estamos vendo dentro da empresa. E aí a gente começou a separar por áreas de afinidade. Então, até hoje você também está separada por isso, né? Exato, foi como eu entrei na área que eu tô. Exato. Então, por exemplo, eu gosto dessa parte criativa e pensar na empresa, então eu fui para a área de estrutura empresarial, parte de marketing. O Du já é mais técnico, então ele foi mais para esses processos de macro, de Excel, organizar essas coisas. Alguns outros produtos ele viu também, além de ajudar
quase tudo também, então ele tem esses processos. O Arthur vê a parte de contábil, advogados, as partes mais de contrato também, ele acaba vendo bastante. O Rafa, que também é bem organizado e, de certa forma, bem metódico também, então ele também ajuda muito nessa parte de processo, tá com a gente no marketing também, ajudou bastante em textos. Então, assim, putz, tem muita coisa setorizada. A gente usou várias ferramentas diferentes, tentamos usar o Trello uma época, que é muito, muito bom, mas a gente, com os quadros, não conseguimos. A gente evoluiu de um bloco de notas, que eu gosto bastante, pro Trello, não deu certo. Deu certo até o final do ano, até 2019 deu certo, e depois a gente não conseguiu mais alimentá-lo. Acho que pela quebra do ano novo, acabou dando falta de rotina ali. E agora a gente tá no Excel. E aí, putz, toda segunda e sexta Excelzão. Agora é a parte que eu comento. Porque, primeiro que eu vou dar minha opinião, tá? Eu não acho que é um traço negativo. Pelo contrário, eu acho que ser organizado, ser metódico, lógico, nada em excesso é bom, mas acho que ser metódico, ser organizado é um traço positivo, porque facilita o negócio, deixa os processos mais assertivos, faz com que tudo funcione melhor, tanto pra gente quanto pros nossos clientes. Sim, mas eu sou o chato, entendeu? Então, mas sem a chatice, pode ser que as coisas não andassem do jeito que andam. Sim. É uma chatice necessária. Exato. É uma chatice necessária e desejada. As pessoas querem essa chatice. Olha, tá gravado isso, hein? Bom, você sabe que eu também sou um pouco, então talvez não tenha moral pra falar. Mas isso do Excel é engraçado. Não sei se você que tá escutando a gente também já passou por isso, mas eu sou mais da experimentação. Eu gosto dos aplicativos diferentes. Se eu quero fazer um texto, eu vou fazer no Word, eu vou achar uma ferramenta de texto a mais legal possível, que vai me dar mais possibilidades possíveis. Mas esses meninos, agora é o meu momento de desabafo. Acho necessário você expor isso pro Brasil todo. Eu tô expondo. A gente tá aqui pra expor. Ou como diria o meme, eu vou expor ela. Quem conhece esse meme, por favor, comente aí. Mas eles amam um Excel. Amam. Se deixar, eles fazem texto no Excel, eles fazem conta no Excel, planilha no Excel, anotação no Excel, tudo. É tipo, vamos fazer um bate-papo aqui? Deixa eu abrir um Excel pra gente fazer um bate-papo. Mas isso é normal, todo mundo faz isso. Quem tá ouvindo certeza. agora, a gente se identificou, tenho certeza. Então, lógico, eu confesso que em muitos casos o Excel acaba sim sendo muito prático, porque a gente coloca tudo numa pasta compartilhada, né? Então todo mundo consegue mexer, fazer conta facilita super. Mas confesso que eu ainda acho engraçado, ainda zoo eles bastante por esse amor pelo Excel. Então fala da tua rotina então, já que você é pra Frentex. Bom, a minha rotina, faço uma reunião com vocês uma vez por semana, então quem tem curiosidade vê o Insta, né, vê as redes e fala, nossa, como será que eles organizam, de onde que surgem as ideias? A gente se reúne uma vez por semana para fazer uma reunião de pauta, então a gente decide todos os assuntos que vão ser comentados, qual que é a linha que a gente vai seguir, e eu desenvolvo as artes e os textos. Depois a gente dá os retoques juntos. Então eu uso bastante Photoshop, uso bastante o Canva, então quem tá querendo mexer também com produção de conteúdo, fica a dica, é uma ferramenta muito legal, facilita muita coisa. Então os dois juntos, Photoshop, Canva, nossa, mão na roda. Combo do sucesso. Quando tem outros conteúdos para produzir também, guias, e-books, a edição desse podcast, quem faz é a minha pessoa também. Então, tudo isso precisam de várias ferramentas e vou desenvolvendo ao longo da semana. Boa. Então, segunda-feira, basicamente, a gente vê o que a gente vai falar na outra semana, então a gente tenta sempre trabalhar com uma semana antecipada.
As ideias a gente discute em 3 cabeças, eu, Anne e Rafa, né? Pensar na programação em conteúdo, vídeo, lives, áudio, né? Então tudo isso a gente pensa tudo na segunda-feira para a semana ficar mais tranquila, né? Exatamente. E a gente tá sempre se falando também, né? Hoje em dia, acho que todo mundo vai se identificar com o que eu vou falar agora. Muita coisa acaba sendo resolvida no WhatsApp. Foi-se o tempo em que você tinha que estar no escritório para resolver as coisas, ou fazer reunião para resolver as coisas, onde tinha uns e-mails corporativos. Hoje em dia é tudo mais rápido, tudo mais acelerado, mais dinâmico. Então, a gente está toda hora se falando para fazer tudo junto mesmo, para deixar o melhor possível, o máximo de conteúdo para vocês. E me conta você então, Gustavo, da sua rotina com os clientes, né, como consultor, porque a gente falou da empresa, dos bastidores, da minha rotina, agora eu quero saber da sua. Boa. Já que a gente adora um Excel, tem tudo isso planilhado. Então, todos os clientes estão no Excel com algumas informações lá, né? Cada cliente tem uma pasta também, então basicamente a gente organiza os clientes em cliente futuro, aquela pessoa que a gente fez reunião e está em desenvolvimento para fechar, cliente ativo e ex-cliente. E aí, na pasta, cada cliente tem ali informação pertinente. Então, às vezes, a planilha de fluxo de caixa da pessoa, um TXT com anotações de tarefa. A gente está desenvolvendo agora um Excel compartilhável para desenhar e virar alguma coisa indo para um aplicativo. Então a gente está caminhando para esse lado mais tecnológico para poder facilitar a vida de todo mundo. Mas basicamente, como a gente separa em 3 tipos de reuniões, né, as 2 primeiras elas acabam sendo mais rápidas ali com o cliente, e depois acho que a manutenção, que é a parte que as pessoas não conhecem muito, é o acompanhamento. Então lá a gente tem a data que a gente faz com cada pessoa e vai atualizando no Excel, e ele vai mostrando quanto tempo falta para falar com aquela pessoa de novo. Então a rotina ela é separada em ver coisas que a gente já estava falando com o cliente. Então, por exemplo, eu falei com um cliente hoje e tem alguma tarefa para eu correr atrás. Então, por exemplo, ajudar a organizar a planilha. Então, fiz isso essa semana, inclusive. A pessoa mandou para mim o extrato e eu sentei no dia seguinte com mais calma, olhei para o extrato e fui separando. Isso aqui é parcela fixa, isso aqui é parcela que vai ser recorrente, isso aqui é extra. Fui setorizando para a pessoa ter uma visão melhor daquilo do planejamento dela. E aí, paralelo a isso, a gente vai marcando com todo mundo para falar com essas pessoas em reuniões de acompanhamento, para ver se está tudo certinho, a evolução, se está com alguma dificuldade, dar uma olhada nos investimentos, relembrar alguma estratégia. Isso tudo o Excel mostra pra gente. Então essa é a forma que a gente se organiza dentro da semana, né? Olhando ali as tarefas que precisa responder para o cliente e, em paralelo, marcando os acompanhamentos com todo mundo. Boa. Eu posso falar, por estar aqui vendo, né, por testemunhar isso, que a Du, desde o início, sempre teve essa característica de ir atrás de informação, de se capacitar, de fazer tudo, acho que da forma mais correta que dá para fazer. E agora a gente está numa fase de ir ainda mais atrás disso, né? Dessa capacitação, de buscar crescer e se tornar cada vez melhores, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a galera que está ouvindo sobre isso. Como eu disse, sou extremamente inquieto com relação a isso, né? Então é uma coisa que constantemente eu vou revisitar, né? Vou olhar para o processo, adoro ficar colocando um monte de coisa no Excel e calculando e vendo como que está evoluindo e tudo mais. Então, quando a gente bateu um ano, entendeu, né, que aquilo que a gente estava fazendo estava sendo constante e tudo mais, a gente parou e olhou e falou, tá, beleza. E próximo passo, para onde a gente vai, né? Como a gente tinha muitas ideias, muitas possibilidades, o planejamento financeiro, ele possibilita ir para tanto caminho diferente, então a gente ficava um pouco, para onde a gente vai? E aí tava pensando bastante sobre e resolvemos contratar a consultoria de plano estratégico do Sebrae. Então ele fez a gente revisitar muita coisa, fez a gente parar e olhar o processo com mais calma, algumas coisas que a gente
queria, então foi fundamental, aconselho, recomendo, super barato, inclusive. Nos colocou dentro de um norte ali que a gente considerou interessante, né? De absorver tudo isso e olhar para onde a gente pode ir. Então é uma coisa que a gente realmente tem e busca sempre, né? Estamos em crescimento, estamos indo pro segundo ano. Inclusive, você já me deu um gancho para falar minha outra pergunta, que é o que a gente pode esperar para o futuro da Duo? Para onde que a gente está caminhando? Bom, a missão da Duo é ser referência em satisfação e relacionamento com o cliente a nível nacional. Então, esse é o nosso norte. É para onde a gente quer ir. Então, isso significa ter um alcance maior, né? Esse acho que é a curto prazo, esse é o principal objetivo da Duo de futuro, tá presente em vários lugares. E aí a gente começou a revisitar tudo isso e como olhar a Duo, né? Então a gente vê muito a Duo, como o assunto financeiro é plural, muito como um hub, né? Um centro, vamos pensar em um guarda-chuva, onde vários assuntos financeiros eles ficam ali embaixo. Então manter até muita coisa que a gente já tem feito, né? Que é falar das notícias que envolvem a área financeira, então ser um canalizador, então a pessoa poder usar só a Duo para poder fazer tudo isso. Então notícia, ter lado de humor, bem-estar, porque no final das contas as finanças envolvem tudo. Essa é um pouco da nossa projeção, né? Conseguir colocar todos os assuntos que envolvem a área financeira de uma forma obviamente qualificada e organizada, para a gente ser esse canalizador, ser centralizador tanto do cliente quanto de consumidores, consultores, agente. Então essa é uma visão que a gente tem de futuro. Então é isso que dá para esperar da Duo aí para os próximos anos, né? Continuar fazendo exatamente essas coisas que a gente faz de agregar informação e qualidade na área financeira e buscar cada vez mais alcances. Legal. Isso, inclusive, foi uma coisa que eu sempre gostei na Duo, né? E que a gente comentou desde o começo, que era ser exatamente o que você falou, ser esse guarda-chuva, né? Onde a gente seria a referência quando o assunto era dinheiro, mas de várias formas diferentes. Também trazer um pouco de leveza para esse assunto que pode ser muito pesado, né? Ou muito técnico. Inclusive, eu lembro que eu dei a ideia da gente fazer o nosso quadro semanal. Se você ainda não acompanha, por favor, acompanhe, que é imperdível. Que são os memes de segunda, que a gente posta toda semana um meme engraçado falando sobre dinheiro, sobre finanças. Então, acho que essa é uma característica muito nossa, né? Ser leve, ser divertido e falar do assunto de formas diferentes. Quebrar talvez esse paradigma ou essa visão que as pessoas tenham de sentar para falar de finanças tem que ser com cara de gravata e óculos para falar dos seus números, né? Olha o preconceito com óculos. É só porque passa mais seriedade. Uhum. Vou deixar passar, entendeu? Porque óculos pode ser super descolado, mas aí já é um outro assunto. Fique você ligado pro próximo podcast, que sei lá qual episódio vai ser sobre moda. Já fica o convite aí pra Thaís, hein? Se ela quer fazer esse podcast com a gente, hein? Thaís, queremos você aqui. Vai ser super bem-vinda. E eu tenho mais uma pergunta pra você, e acho que inclusive eu já sei a resposta pra ela, mas acho que muita gente vai gostar de saber também. Tem algum projeto que ainda não tá no radar, né? O que não vai sair do papel tão cedo, mas é sim um desejo para o futuro e que a gente ainda pode esperar para, vou dizer, os próximos meses, mas talvez daqui a alguns anos. Assim, eu tenho uma vontade, até pela vivência que eu tive na outra empresa com relação ao escritório, que é uma dificuldade muito grande quando você trabalha com profissionais que consultam outros profissionais, né? E aí não só, eu digo, da nossa empresa em si, mas qualquer outra área que tenha consultores que vai visitar. Se você tem um escritório físico, tem custos, né, que muitas vezes não está sendo usado. Então, um dos sonhos é montar uma cafeteria e aí juntar o café com um ambiente de reunião, casar essas dois objetivos aí legais, ter o escritório, só que um escritório que se pague, né, que rode, que o café vai bancar ele e ter um ambiente para fazer uma reunião com um lugar agradável e dê todo o suporte para a pessoa também. E que é super gostoso, né? Porque às vezes você vai fazer uma reunião num escritório todo fechado, todo sério. Você até se sente pouco à vontade, né? Você estando num ambiente de descontração, comendo, que óbvio quem não gosta. Sempre é mais gostoso, né? Sempre traz também, de novo, uma leveza para todo o processo. Total. Então a pessoa pode ir lá e usufruir dos dois lados, né? Ter a reunião ou também só tomar o café.
Até porque café acho que é uma das bebidas que o brasileiro mais consome, né, no mundo. Não entendo porquê, mas aí já também é outra discussão. Eu só digo sempre, inclusive vou deixar isso aqui registrado para posterioridade, que o meu único desejo é que tenha chocolate quente cremoso nesse café. Pode deixar, só quando isso. for abrir o café, eu vou ouvir esse podcast de novo para lembrar se tem alguma coisa faltando. Muito bom, muito bom. E ai de você se não tivesse chocolate cremoso. Bom, galera, quero agradecer vocês por estarem aqui com a gente em mais um episódio. Espero que tenha respondido todas as curiosidades de vocês sobre a nossa empresa, que é a responsável por montar esse podcast, né? O motivo por estarmos aqui sempre. E se você tem outras dúvidas, manda pra gente que a gente vai amar responder, se quiser mais curiosidades sobre a empresa. E manda pra gente também sugestões de temas, tá? O que você quer ouvir por aqui, que a gente vai ficar ligado e com certeza vamos fazer nos próximos episódios. Obrigada, Gustavo, e um beijão pra todos. Imagina, obrigado você, Ana. Sempre muito bom fazer esse bate-papo com todo mundo. E até a próxima, com certeza.